Olá! Hoje a gente embarca numa jornada que, olha, desafia a nossa percepção. A nossa análise mergulha a fundo numa narrativa espiritual que questiona os limites da realidade que a gente acha que conhece. Então, vamos juntos explorar esses mundos invisíveis. Para começar, fica aqui uma provocação. E se tudo que a gente vê, ouve e sente for só um pedacinho, uma fração da realidade? A história que vamos desvendar hoje parte justamente dessa premissa intrigante. Bom, a narrativa começa com um grupo de viajantes e eles estão passando por um trecho bem difícil. Eles começam a sentir o ar mais pesado, sabe? Mais denso, quase palpável. Cada passo vira um esforço. Fica muito claro que eles não estão mais num lugar comum. E aí, o guia do grupo, um personagem chamado Aniceto, explica o porquê dessa dificuldade toda. Eles não estão num lugar físico qualquer, mas sim numa região que é diretamente influenciada pelos pensamentos e emoções de toda a humanidade. É como se eles estivessem sentindo o peso mental do nosso mundo. A jornada, então, leva o grupo até o topo de uma montanha, um lugar todo envolto numa sombra que parecia fumaça. É um cenário meio sombrio, mas que está prestes a ser palco de um evento, nossa, completamente transformador. E é ali, naquele ambiente de penumbra, quando ninguém esperava, que algo extraordinário acontece. A escuridão, de repente, é rompida. E de uma forma muito pessoal, muito intensa. O que é fascinante nesse momento é que a luz não vem de fora. Ela emana de dentro dos próprios viajantes. É a manifestação visível de uma transformação profunda. Uma luz que irradia de cada célula do corpo espiritual deles. Imagina só a emoção. Pela primeira vez na vida, o narrador se vê literalmente vestido de luz. É um momento de êxtase puro, de choro de alegria, de uma gratidão tão, mas tão profunda que toma conta de tudo. E aqui, o guia Aniceto traz uma lição importantíssima. Ele observa a gratidão dos companheiros e reforça um princípio espiritual que é fundamental. A gratidão abre as portas. Quem agradece se prepara para receber mais. É um ciclo virtuoso, né? Mas, olha, a jornada está longe de acabar. Depois desse momento de pura luz e alegria, o clima muda, e muda drasticamente. O grupo começa a descer para um mundo totalmente diferente, um lugar escuro e cheio de mistério. Essa nova paisagem é o completo oposto da luz que eles acabaram de viver. É um reino de frio, sem sol, com rochas que parecem umas agulhas de escuridão. A vegetação é esquisita, os sons são angustiantes e ainda tem um vento áspero soprando para todo lado. Um lugar realmente assombroso. O narrador, claro, fica perplexo. Como pode existir um lugar assim, tão diferente e tão perto do nosso, mas ao mesmo tempo invisível? Ele pede uma explicação para o guia. E a explicação do Aniceto é simplesmente brilhante. Ele faz um contraste entre o que a nossa ciência já alcançou, estrelas distantes como Arcturus, o mundo dos elétrons e tudo aquilo que os nossos instrumentos físicos não conseguem medir. Existem mundos sutis, realidades que coexistem com a nossa e todo o imenso domínio da alma. Então, o ponto central é este. Segundo o guia, por mais que a ciência avance, ela ainda está basicamente identificando os aspectos exteriores da vida. Ela mapeia a casca da realidade, mas não o seu interior. A grande lição aqui é que a realidade tem várias camadas, e para perceber cada uma delas são necessários os sentidos certos. Os sentidos físicos percebem o mundo físico. Agora, os mundos sutis, esses exigem o desenvolvimento de outros sentidos, os sentidos espirituais. Conforme eles avançam por essa região sombria, os viajantes começam a perceber uns vultos na escuridão. Seres que parecem fugir deles. E isso os coloca diante de um novo desafio. Só que dessa vez, um desafio moral. É aí que Aniceto dá um conselho surpreendente e muito profundo. Ele pede que eles apaguem a própria luz espiritual. E o motivo é a mais pura compaixão. Naquela terra de sofrimento, exibir a própria luz seria o mesmo que ostentar riqueza diante de quem passa necessidade. Seria uma forma de humilhação. E o jeito de fazer isso é puramente mental. Não tem um interruptor, nada disso. É só compreender a necessidade daquele ato e concentrar o pensamento nesse propósito. E com a força da mente, a luz que irradiava deles simplesmente se apaga. Agora, na mesma penumbra que os habitantes daquele lugar, o grupo continua a marcha. A escuridão fica mais densa, o ambiente mais pesado, mas eles seguem em frente, em silêncio. E então, depois de uma longa caminhada no escuro, surge um sinal de esperança lá no horizonte. Uma construção enorme, iluminada, que parece um castelo, se destacando naquela paisagem sombria. Aniceto explica o que é aquele lugar.
É um posto de socorro. Uma espécie de oásis, um porto seguro fortificado para oferecer ajuda e descanso para quem passa por essas zonas de sofrimento. É para lá que eles estão indo. E assim a gente conclui a análise dessa jornada fascinante que nos deixa com uma reflexão poderosa, né? Se a nossa percepção é mesmo limitada, que outras realidades, que mundos inteiros podem estar coexistindo com o nosso aqui e agora, só esperando que a gente desenvolva os sentidos certos para poder enxergá-los? Fica aí o pensamento.